Olá, tudo bem? Meu nome é Daiana Damasceno. Hoje nós vamos falar sobre o direito civil nos negócios imobiliários. A nossa lei 10.406/2002, ela é de 10 de janeiro do ano de 2002, a qual revogou a nossa antiga lei, o nosso antigo Código Civil de 1916. E aqui nós vamos trazer os conceitos, o conceito e definições acerca da lei 10.406 nos negócios imobiliários. Primeiramente, nós vamos ver a parte geral e sua aplicação nos negócios imobiliários. Vamos começar pelo nosso artigo 1º do nosso Código Civil, que traz a questão da capacidade civil das pessoas naturais. Toda pessoa, ela já nasce com a sua capacidade civil, certo? E o nascituro, que é o feto desde sua concepção, ele já tem os seus direitos preservados, que são os chamados direitos do nascituro. E toda pessoa já nasce com aquela capacidade, certo? E aí nós temos a capacidade civil, é a aptidão da pessoa para ser titular, ou seja, exercer direitos e assumir obrigações na ordem civil. Toda essa pessoa é titular dos seus atos, tem a capacidade de gerir seus negócios, sejam eles jurídicos, todos os atos da vida civil. Ou seja, o nosso Código Civil, ele trata desses atos que são praticados por nós, seres humanos, desde o nosso nascimento, no decorrer de nossas vidas, assim como praticamos nossos atos. Então, o nosso Código Civil traz tudo isso expressamente, certo? Aí nós temos aqui no nosso artigo 3º da nossa lei 10.406, que fala acerca da incapacidade absoluta, que vem a ser, quem é absolutamente incapaz? É aquele menor de 16 anos, certo? Aqui já fala, são absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da sua vida civil, os menores de 16 anos, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não demonstram o necessário discernimento para a prática desses atos, e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Então, o que acontece? Os menores de 16 anos, eles são totalmente incapazes para praticar os atos da vida civil. São crianças, são adolescentes, digamos assim, criança até os 12 anos, dos 12 aos 18 são adolescentes, mas os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. E aquele por enfermidade, e que não puder exprimir os seus atos, seus pensamentos, sua vontade, certo? Então, esses se encaixam no rol de pessoas absolutamente incapazes. O nosso artigo, 3º do nosso Código Civil, da nossa lei 10.406, ele traz muito claramente essa questão. E aqui nós temos um parágrafo que fala, a determinação da capacidade da pessoa é de suma importância para a validade de um negócio jurídico. Então, um corretor imobiliário, um técnico em gestão imobiliária, ele tem que estar ciente disso, que a pessoa precisa ter a sua capacidade, ser capaz de praticar aquele ato, como um ato de compra e venda, locação de imóvel, permuta, vários tipos de transações. Pois ele é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, ou seja, ele não é passível de anulação, ele é exatamente nulo. Um ato praticado por um menor de 16 anos, por uma pessoa que está enferma, que não tem a capacidade de exprimir sua vontade, de praticar os atos, ele é totalmente nulo, não tem como ser validado aquele negócio jurídico, certo? E no nosso artigo 4º, é interessante, estou citando bem a numeração dos artigos, porque é interessante um corretor, um técnico em negócios imobiliários estar por dentro disso, da nossa lei, saber como é regido o direito civil na questão dos negócios imobiliários. Então, isso é muito importante, porque a partir do momento que você vai estar entrando em contato com o seu cliente, que você vai estar vendo com ele a questão
de fazer uma transação, na compra e venda de um imóvel, uma locação, seja ela qual for, é interessante você ter a certeza que o seu cliente, ele é capaz de praticar aqueles atos. Aí nós temos aqui, são relativamente incapazes a certos atos, a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18 anos. Entre os dois, o maior de 16 anos e o menor de 18, eles são relativamente incapazes. Por quê? Porque o menor de 18 anos e maior de 16, ele pode requerer, por vontade dos pais, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, a emancipação voluntária, certo? Ou ele pode ser emancipado através de colação de grau num curso de nível superior, ou também por estar desempenhando uma atividade econômica de onde ele é o próprio, digamos assim, o proprietário daquele negócio, que tem a rentabilidade de uma economia. Hoje mesmo nós temos muitos jovens, maiores de 16 anos e menores de 18, que já possuem um negócio próprio, muitas vezes seus canais da internet, que acabam se tornando um negócio válido, tem microempresas, tem em vários ramos, já possuem seus negócios. Então, assim, a pessoa pode vir a ser emancipada devido a isso. E também a questão, o casamento, né? Pode se emancipar para um casamento, mas lembrando que mesmo que o jovem venha se emancipar, e está casado e de repente ele ainda não completou os 18 anos, mas o cônjuge, né, venha a falecer, ele fique na qualidade de viúvo, ele não volta a ser relativamente incapaz, né? Ele já é capaz para tudo, para praticar todos os seus atos. Aí nós temos aqui que além dos relativamente incapazes, o qual estávamos falando, até foi mais um pouquinho à frente, já adiantando a questão da emancipação, mas que nós vamos ver com mais detalhes na próxima página, mas aqui fala sobre os relativamente incapazes, que além desses que eu já expliquei, maiores de 16 e menores de 18, eu gosto muito de frisar para o aluno tá fixando bem essa questão, porque às vezes confunde absolutamente e relativamente. Não, o absolutamente incapaz para praticar os atos nós já vimos que são os menores de 16 anos, certo? E os enfermos que não podem exprimir a sua vontade. E aqui nós temos os ébrios habituais. O que vem a ser os ébrios? Os ébrios são pessoas que possuem um vício no álcool, né? Sofrem com aquele problema com o alcoolismo. E infelizmente nem sempre eles estão aptos, né? Estão praticamente seguros de praticar determinado ato. Então os ébrios também são relativamente incapazes. Nós temos os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental têm o discernimento reduzido, como os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Então, esse tipo de pessoas, esse grupo de pessoas também, infelizmente, eles não estão 100% capazes para praticar os atos da vida civil. Então, se enquadram no rol dos relativamente incapazes. E nós temos aqui também os pródigos, ou seja, o que são os pródigos? São os dissipadores de seus bens, aqueles que não têm a responsabilidade com seus bens, abrem mão das suas coisas, não têm um controle, desperdiçam tudo que possuem sem a menor responsabilidade. Então esses, os pródigos, também são relativamente incapazes, muitas vezes não é dado a eles essa confiança de poder praticar certos atos, que muitas vezes, vamos dar um exemplo, muitas vezes um pródigo tem um bem de valor alto, um bem assim muito valorizado, e ele acaba se despando dele, vendendo por um preço que não é, só para se ver livre daquilo, não sabe negociar, dá valor àquilo que possui. E existe muito no mundo afora pessoas que têm esse pequeno problema, né? Então, o nosso Código Civil, ele traz essa questão do pródigo, que é relativamente incapaz.
E o negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente incapaz é anulável. Essa parte é muito importante para vocês, alunos, fixarem que é passível, sim, de anulação a questão, o ato praticado por uma pessoa relativamente incapaz, diferente do absolutamente incapaz, que ele, de fato, é nulo, não tem para onde recorrer, praticado por aqueles que se enquadram nos absolutamente incapazes para praticar os atos da vida civil. Os relativamente incapazes, alguns atos são passíveis, sim, de anulação. A lei permite aos relativamente incapazes a prática de atos jurídicos, mas condiciona essa prática à assistência do pai, tutor ou curador, ou seja, de uma pessoa plenamente capaz para que se posta ao lado do relativamente incapaz, auxiliando na prática do ato jurídico e integrando-lhe a capacidade. Então, relativamente incapaz entra nessa questão que eu expliquei há poucos segundos atrás, que o pai, né, ele vai estar ali auxiliando muitas vezes o filho ou o tutor, o curador de tal pessoa, a prática desses atos. E aí entra a questão que eu adiantei um pouquinho na nossa aula agora, que é a questão da emancipação, a qual está descrita no nosso artigo 5º da nossa Lei 10.406 de 2002. A menoridade cessa aos 18 anos completos, como todos nós sabemos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Todavia, a incapacidade pode ser cessada para os menores pela emancipação. Aí, conforme eu já expliquei, nós temos concedida pelos pais, que é a emancipação voluntária. Como se dá essa emancipação? Os pais podem se dirigir com seu filho até um cartório, um tabelionato de notas, e fazer a escritura pública de emancipação, onde ele vai estar, né, essa escritura vai estar dando os poderes para o menor de 18 anos e maior de 16 para a prática dos atos na vida civil. Após ter feito essa escritura, reconhecida, registrada por um tabelião de notas, esse menor de 18 anos e maior de 16, ele fica apto à prática dos atos na vida civil. E tem os outros motivos que eu falei também, que no caso pelo exercício de emprego público efetivo, também ele ficará apto aos atos da vida civil e assim cessará a menoridade. Pela colação de grau, conforme eu já falei em curso superior, pelo estabelecimento civil comercial que eu mencionei, esses jovens empreendedores que estão com seus negócios também vêm a cessar essa menoridade. E a existência de relação de emprego no qual o menor com 16 anos, veja bem, 16, porque a partir dos 16 ele já é relativamente incapaz, ele deixou de ser absolutamente incapaz. Tem economia própria, que é como eu falei acerca dos jovens que empreendem. Uma vez ocorrida a emancipação, ela se torna irrevogável, definitiva. Quem se emancipou pelo exercício do comércio e depois faliu, quem se casou e depois ficou viúvo ou se divorciou, que pode acontecer, não retorna à condição de incapaz, ou seja, ele continua como ele está, já capaz para a prática de todos os atos da vida civil. Espero que tenha ficado bem claro, essa parte que é uma parte muito importante. E aí nós passamos para outro tópico bem importante, que é no nosso capítulo 2 da nossa lei, onde fala dos direitos da personalidade. O que vem a ser os direitos da personalidade? Toda pessoa tem direitos relativos à sua personalidade. Os direitos da personalidade são a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, o nome e o pseudônimo, certo? Que é um nome adotado, muitas vezes por um artista que adota um nome artístico, um escritor de uma obra que vem adotar
o pseudônimo. Isso vem a ser. Então, são direitos das pessoas, eles são direitos intransferíveis e irrenunciáveis, ou seja, são próprios da pessoa, não pode vir a ser alienado, a ser passado para jamais. O nome já fala, direito de personalidade, que vem a ser esses que eu mencionei, que é próprio da pessoa. E aí nós vamos iniciar agora o artigo 22 da nossa Lei 10.406, que é muito importante para um técnico em negócios imobiliários ter conhecimento da questão da ausência de uma pessoa que possui bens, um bem ou vários bens. O nosso técnico, você que vai se tornar um futuro técnico em negócios imobiliários, precisa saber que é muito importante ver com quem você vai tratar, quem vai ser seu cliente, a questão da compra e venda de um imóvel, de qualquer que seja o patrimônio, o bem, a questão da ausência da pessoa, que muitas vezes uma casa está à venda e essa pessoa simplesmente desapareceu, como existem muitos casos no nosso país, no mundo todo, a questão do desaparecimento misterioso de muitas pessoas, que se estende por tempos, muitas vezes por anos. Então, nós temos em nosso artigo 22 a questão da ausência. Acho até importante ler essa parte aqui que fala: a ausência ocorre quando uma pessoa desaparece do seu domicílio, conforme eu falei, e dela não se tem mais notícia, ou não tenha deixado representante ou procurador. Muitas vezes a pessoa, ela é proprietária de determinados bens, mas ela não tem um procurador, ela não tem um representante, e acaba desaparecendo, e assim não tem com quem tratar, certo? A ausente será nomeado curador, que procederá à arrecadação dos bens. Será nomeado curador acerca dessa questão do desaparecimento do proprietário de determinados bens. Ele não deixou ninguém, então tem que nomear um curador para fazer essa arrecadação dos bens deixados por ele. Tal fato pode gerar providências a serem observadas pelo corretor durante uma transação imobiliária. Olha que interessante isso, é como eu falei, o corretor tem que estar atento a essa questão. Está ausente a pessoa, deixou seus bens, seu patrimônio, então tem que estar por dentro para ver o que está acontecendo, deixou representante, procurador, assim ser nomeado curador para fazer a arrecadação dos bens, do que ele deixou, que muitas vezes a pessoa deixa bens em vários lugares, né, diferentes, várias cidades, então é interessante estar nomeando o curador e obrigatoriamente tem que ter esse curador para fazer essa arrecadação dos bens. Os interessados poderão requerer a declaração de ausência e a abertura da sucessão provisória depois de decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou 3 anos se ele deixou representante ou procurador. Ou seja, 1 ano já pode requerer a declaração de ausência, e se ele deixou o representante ou procurador, 3 anos. 1 ano quando não deixou. Isso é muito importante fixar, para saber certinho a diferença do lapso temporal, né? Entre 1 ano e 3 anos, quando já deixou o representante e o procurador. E quem tem direito a essa declaração de ausência é o cônjuge, os parentes, em linha reta, como se diz. O cônjuge não pode estar separado judicialmente, tem que estar casado, ou mesmo se está separado de corpos, como falam, de fato, como falam popularmente, pode requerer, não pode estar separado judicialmente. Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários podem requerer a declaração de ausência. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Se ele deixou credores, dívida, esses credores têm direito também a requerer essa declaração de ausência. Muitas pessoas não têm conhecimento disso, então é interessante o corretor de negócios imobiliários ter o conhecimento dessa questão, que além dos parentes, que é o cônjuge, os herdeiros presumidos,
também tem direito a requerer essa declaração de ausência, até porque eles têm que cobrar suas dívidas, então é muito importante de fato. E 10 anos de abertura da sucessão provisória poderão os interessados requerer a sucessão definitiva, ou seja, passou 10 anos, não se tem mais notícia da pessoa. A pessoa, no momento, atualmente, após os 10 anos do seu desaparecimento, conta com mais de 80 anos e de 5 anos até agora, há 5 anos não se tem notícias dessa pessoa, pode sim entrar com pedido de sucessão definitiva. Porque a pessoa desapareceu há mais de 10 anos, já está numa idade avançada, não tem mais como ficar esperando. Então, pode sim requerer a sucessão definitiva. Agora nós vamos passar para outro tópico muito importante, que é a questão das pessoas jurídicas, que é do nosso artigo 40 da nossa lei 10.406. Pessoa jurídica é a entidade constituída de indivíduos ou bem com vida, direitos e obrigações e patrimônio próprio. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público interno vêm a ser o quê? A União, os municípios, Estado, Distrito Federal e os territórios. São pessoas jurídicas de direito público externo, interno no caso, né? Desculpe, interno. E as pessoas jurídicas de direito público externo são os estados estrangeiros, que são regidos pelo direito internacional. Então, são essas pessoas, né, os países fora, são pessoas jurídicas de direito público externo. As pessoas jurídicas de direito privado são as associações, as sociedades, as fundações. Então, são essas pessoas jurídicas de direito privado. É importante o técnico em negócios imobiliários ter conhecimento disso, certo? E aí nós temos em nosso artigo 53 que traz expressamente, de forma clara e objetiva, que o legislador colocou a questão das associações. São constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. É muito importante essa questão, que as associações não têm aquele objetivo do fim econômico, certo? Exercendo via de regra atividades culturais, religiosas ou beneficentes. Se ouve muito falar a questão das associações e elas não visam lucro, não visam a questão rentável. Aqui já fala, não tem fim econômico. As fundações, que está descrito lá em nosso artigo 62 do nosso Código Civil, é a pessoa jurídica composta pela organização de um patrimônio destacado pelo seu instituidor para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. A fundação possui apenas patrimônio gerido por curadores e não tem proprietário, nem titular, nem sócios. Olha só a diferença. As associações não visam fins econômicos. As fundações, mesmo com o seu trabalho, mas não tem sócios, não tem titular, não tem proprietário. É organizado por um grupo de pessoas, também assim como associações. As fundações são veladas pelo Ministério Público de cada federação. É o Ministério Público que zela pelas atividades desempenhadas pelas fundações. Importante saber isso também. Agora vamos passar a questão do domicílio, domicílio da pessoa. Olha que importante, o técnico de negócios imobiliários está sabendo dessa questão do domicílio da pessoa natural, conforme já vimos no início da nossa aula. O domicílio na área jurídica é o local onde se considera que uma pessoa reside ou esteja estabelecida para efeitos legais e onde ela se encontra para cumprir determinados atos. O domicílio, o lugar onde a pessoa mora, o lugar muitas vezes onde ela trabalha. Muitas vezes tem pessoas que nós estamos acostumados a ver que possuem vários domicílios. Uma casa, por exemplo, na cidade de Cuiabá, uma em Campo Grande, uma em São Paulo, tem negócios lá e cá.
Então, ele tem vários domicílios, ele pode ter sim. Ou como diz, onde se encontre para cumprir determinados atos. E aqui nós temos vários tipos, né, que é o legal, ou necessário, é o domicílio fixado por lei para determinadas pessoas. Exemplo, filhos menores, domicílio dos pais. Muitas vezes os pais são separados e tem o domicílio do pai, da mãe, onde aquele menor, que muitas vezes os pais têm a guarda compartilhada, fica determinado tempo na casa do pai, outro tempo na casa da mãe. Então, isso pode ser sim um domicílio legal, considerado como um domicílio legal necessário. E a questão do funcionário público também foi aprovado num concurso federal. Tem que morar em determinado estado, determinada capital, ou cidade no interior, enfim, ele vai ter um domicílio lá. Também vem a ser um domicílio legal ou necessário. E domicílio de eleição é o especificado de comum acordo pelas partes contratadas. Foi contratado entre as partes um negócio jurídico, uma compra e venda, enfim, pode eleger aquele domicílio para a prática, para tudo que vier a decorrer após o acordo entre as partes do negócio jurídico. Esse vem a ser o domicílio de eleição. O domicílio da pessoa natural, que é a pessoa física, é o lugar onde ela estabelece sua residência, com ânimo definitivo. É aquela residência, aquele domicílio somente, não possui outro. Aí um parágrafo muito interessante que eu achei bacana, até negritar ele para ficar bem destacado, para poder fixar, o aluno fixar bem, que é a questão, se a pessoa possuir diversas residências vivendo nelas alternadamente, que é o exemplo que eu dei, da pessoa ter um domicílio aqui em Cuiabá, ter um em São Paulo, ter um em Campo Grande, devido aos seus negócios, precisa estar lá e cá. Vivendo nelas alternadamente, qualquer delas poderá ser considerado seu domicílio, tanto lá quanto aqui. O domicílio também pode ser o local de trabalho ou o lugar onde a pessoa mantém o centro de suas ocupações. Muitas pessoas trabalham em casa, hoje em dia tem seus escritórios, então pode ser considerado sim o domicílio. Ou ainda o lugar onde for encontrada. Tem aquela pessoa que não tem um paradeiro fixo, devido a ter muitos lugares, imóveis, se não tiver residência fixa ou centro de ocupações habituais, certo? Agora nós vamos adentrar aos bens, a parte uma das mais importantes para os nossos alunos que estão fazendo esse curso para ser técnicos em negócios imobiliários, é muito importante essa parte. Aí nós temos conceitos e definições dos bens. Bens são valores imateriais e materiais que podem ser objeto de uma relação jurídica. Os bens imateriais são dotados de abstração ou ideais, como, por exemplo, os créditos, direitos autorais e a honra. Esses vêm a ser os bens imateriais. Olha bem a diferença. Os bens móveis, que são bens que podem ser transportados por si próprio ou por força alheia, como coisas que compõem uma residência, carros. Os bens móveis por antecipação são bens incorporados ao solo, né? Os bens imóveis no caso, com a intenção de separá-los, posteriormente convertê-los em móveis. E aí os bens imóveis, sua classificação, seu conceito de definição, são os bens de raiz, ou seja, as coisas que não podem ser removidas de um lugar para o outro, sem causar destruição, como casa, fazenda, prédios, como todos sabem, os bens imóveis. No nosso artigo 79 do Código Civil traz que são bens imóveis, o solo e tudo que se lhe incorporar natural ou artificialmente, certo? Agora nós vamos encerrar esse bloco para podermos voltar ao próximo bloco e darmos continuidade à nossa aula.